Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para os irmãos aí, para não cometer erros com o turno. Muito bem-vindo a todos aqui na Vintage, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui reunidos com a igreja novamente. Muito prazer, acredito que todo mundo me conhece, acho que a gente está em casa, né? Mas se eventualmente alguém não me conhecer, parabéns para você que está me conhecendo hoje. Meu nome é Everton, sou um dos pastores dessa igreja. Sirvo aqui com o pastor Jack, com o pastor Gabriel, com o pastor Michael, com o pastor Barba. E tenho a honra de estar compartilhando a palavra de Deus com vocês no dia de hoje, nesse domingo. É um domingo, né? Um pouco atípico aqui. Anúncio de temporal, gente doente, final de Copa do Mundo, horário de culto diferente. Então, hoje a gente está com um pouco menos de gente. Mas você que está aqui e pôde estar aqui, né? Porque tem gente que não pôde estar aqui. Deus permitiu estar aqui para, junto com o povo de Deus, receber da melhor parte. Então, que Deus nos abençoe a todos nós e fale ao nosso coração através da pregação, mas não só através da pregação, né? Através de todo o culto, porque o culto é todo esse conjunto, louvor, oração, pregação, sacramentos, e creio que Deus já está nos abençoando, amém? Bom, você está vendo aqui o título do sermão. Esse é um sermão que eu preguei na Vintage há 6 anos atrás, às portas da pandemia, e nós pregávamos lá sobre generosidade. Um sermão sobre ofertas, sobre contribuição. E se você trouxe algum visitante aí, é um ótimo sermão para ele ouvir hoje, né? Sermão sobre contribuição, oferta na igreja, é legal, né? Pois então, você que está nos visitando aqui, talvez é isso que Deus queira falar contigo. Talvez é isso que Deus quer falar juntamente ao teu coração e quebrar as tuas resistências ao Evangelho de Jesus, porque oferta, contribuição financeira, dinheiro, bom, sinto te dizer com alegria que faz parte, está entrelaçado no meio do povo de Deus. Os crentes não tratam dinheiro de forma impura, de forma suja em si mesmo. Ele pode ser usado para o mal, mas sendo bem utilizado, é um instrumento de Deus para o avanço do reino. Amém? Sobre isso quero falar com vocês hoje. Todos nós sabemos que a contribuição ela traz para o crente, para aquele que contribui, para aquele que oferta, uma alegria. Mas é aquele tipo de alegria que infelizmente muitos crentes eles não sabem apreciar, eles não sabem provar, eles não sabem experimentar da alegria que envolve o contribuir. E nós queremos aprofundar um pouco mais nisso no dia de hoje e pedir para que Deus nos abençoe. Quero lembrar você, já no início do sermão, que não há área que a palavra de Deus não se intrometa. Não há área de nossa vida que a palavra de Deus não mexa. Jesus, ele se intromete em nossas vidas. Jesus é intrometido em nossas vidas. Ele se mete nos nossos assuntos mais cabulosos e mais, ele se mete nos assuntos que nós mais achamos ter autonomia e controle. Deus se mete naqueles assuntos que nós mais consideramos estar afastados da vida cristã, da vida sacra. Deus se envolve em todos os assuntos. E para muitos de nós, a parte financeira, se envolver em relação ao dinheiro e como administramos nosso dinheiro e o destino que damos ao dinheiro, é uma das partes mais dolorosas para nós. Talvez se você olhar o texto bíblico e ver como Jesus se relaciona com o jovem rico, Jesus se intromete nas riquezas do jovem rico e dá o destino que ele deve dar às suas riquezas. Jesus não se preocupa de onde veio aquele recurso. Talvez a herança de um pai trabalhador que se esforçou muito para deixar aquele recurso para o seu filho. Mas naquele momento Jesus não se preocupa com isso. Jesus se dedica a dar destino para aquele recurso. Porque Deus, Cristo, se intromete em todas as áreas de nossa vida. A palavra de Deus, ela fala de muitos assuntos. E se aplicarmos bem, ela vai poder responder a quase todas as áreas de nossa vida. Na prática, ela responde a todos, quando o Espírito Santo nos impulsiona e deixa claro para nós. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Todos nós conhecemos esse texto. E isso pode nos dar certeza que Deus falará de tudo aquilo, inclusive que é caro para nós, inclusive daquilo que mais nos dói. Quando nós falamos especificamente de recursos, finanças, nós tendemos
a rejeitar partes da palavra de Deus. Quando nós subimos aqui, quando o pastor Jack sobe aqui, ou outro pastor sobe para falar sobre finanças, sobre necessidade de você contribuir, sobre necessidade de você ofertar, de você sustentar a obra de Deus, talvez a primeira coisa que vem ao teu coração é: igreja, pare de gastar e pare de me cobrar. Porque você olha para aquilo e diz: vocês estão arranjando problemas, vocês estão achando gastos, vocês estão criando conta, por que eu tenho que pagar por isso? E olha que se eu for comparar, falando agora da nossa igreja, da nossa situação, hoje a Vintage vive pagando um aluguel de 1/4 do valor que pagava lá no Maitá, que muitos que estão aqui são daquele tempo. Nós temos com aluguel custando 1/4 daquela época. E está uma dificuldade, uma dor, um sofrimento, mês a mês. Alguma coisa está acontecendo. E acompanhando relatórios, acompanhando a situação financeira da igreja, parece que quanto mais nós diminuímos o tamanho das contas, mais aquilo que entra e mais o reflexo da generosidade dos irmãos, ele também diminui do mesmo tamanho. Parece que ao vermos que a igreja diminuiu de tamanho e ao vermos que as contas também diminuíram, parece que muitos olham e pensam: se diminuiu, talvez não precisam de mim, já que o que eu estou ofertando custa tão caro para mim. Mas essa não é a mentalidade que Deus nos chama para ter. Aqui, muitos crentes estão aplicando uma doutrina, criando uma teologia própria, que diz assim: o meu desejo é ofertar na igreja quando eu quiser, da forma que eu quiser, quanto eu quiser, e eu acho que eu não tenho nem o dom para ofertar. Essa teologia é muito bonita para muitos, né? Mas isso é um reflexo de nós não nos alegrarmos em fazer a vontade de Deus. Isso quer dizer que é um ponto da nossa vida, e esse ponto se refere à generosidade, em que nós queremos autonomia, nós queremos liberdade. Senão eu não posso roubar, eu não posso adulterar, eu não posso fugir, pelo menos o meu dinheiro, ele é meu. Ele é fruto do meu trabalho, e aqui nós somos tomados talvez de uma posição bem liberal, econômica, que o dinheiro é meu, e o fruto do dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com ele, porque ele é o resultado do meu trabalho. Isso talvez se aplique a quase tudo. Isso se aplica ao Estado, isso se aplica aos impostos. Essa visão é muito bonita, mas essa visão não se aplica à igreja de Deus. Porque o Senhor Jesus conhece o coração do povo dele. E mais ainda, o recurso é dele. O dinheiro é dele, a moeda é dele, a prosperidade é dele, os fundos vêm dele. Então a tua mente, meu irmão, que é bem liberal econômica, que quer administrar bem o que tem uma sensação que o Estado rouba tudo, que o governo leva tudo que é meu, ela está começando a refletir na forma como você reage com os recursos que Deus te dá para sustentar a obra dele. E não é assim que a banda toca quando se trata do Senhor Jesus. Talvez nesse ponto você ache que o Senhor Jesus é meio esquerdista, e você também está completamente equivocado. A questão é que ele não precisa decidir como agir no que é dele. E parabéns, você está administrando dinheiro que não é teu, dinheiro que é de Deus. E sobre isso que eu quero falar também hoje. Porque esse ponto, essa dificuldade que nós temos para lidar no que se refere a finanças, no que se refere ao recurso que Deus nos dá, e a contribuir com a obra de Deus com esse recurso que Ele nos dá, não é um problema de agora, não é um problema da igreja de hoje. Isso aí acontecia desde a época dos apóstolos, desde a época que os apóstolos de Jesus pastoreavam a igreja e conduziam a igreja, isso já estava acontecendo. O povo de Deus já estava se mexendo desde aquela época. E vamos tratar isso um pouco e ver se Deus quebra isso e nos torna ofertantes, alegres, e consigamos ver alegria em servir ao Senhor com as nossas ofertas, porque Deus ama os que fazem as coisas assim. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, é só um versículo. Se você for correr muito, vai demorar muito para abrir a Bíblia aí, está no PPT aí o texto, mas é bom você ficar com a Bíblia aberta. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Já acharam aí? Que bom. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração,
não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Em que contexto o apóstolo Paulo traz esse ponto aqui? O apóstolo Paulo estava reunindo uma oferta para levar para a igreja de Jerusalém. Você lembra aquela igreja de Atos 2? A igreja que o apóstolo Pedro começou ali quando pregou e várias pessoas se converteram, milhares de pessoas se converteram ao Senhor, você lembra? Pois é, você lembra que várias pessoas venderam tudo o que tinham e se juntaram para viver em comunhão e comunidade? Lembra disso? Pois bem, as consequências daquilo vieram, e aquela igreja era muito legal, estavam todo mundo reunidos, vendendo os seus bens, mas agora era uma igreja sem recursos, era uma igreja que não podia se manter. E Jerusalém estava passando por uma grande fome. E o apóstolo Paulo tem uma boa ideia. Ele diz: eu vou passar pelas igrejas que eu plantei, as igrejas dos gentios, as igrejas dos não-judeus, e vou recolher uma oferta e vou levar para a igreja de Jerusalém. E ele mandou avisos para várias igrejas que ele tinha plantado. E uma das igrejas era a igreja de Corinto. Só que a igreja de Corinto meio que se silenciou, não respondeu se vai ou não vai. Ele disse: eu vou passar e recolher o dinheiro, vou passar e pegar a oferta. E a igreja meio que ficou silente, não mandou retorno, não engajou com aquela proposta de Paulo, como ele tinha feito. E o apóstolo Paulo escreve uma segunda carta para essa igreja, então preparando eles para dizer: eu vou ir buscar essa oferta com vocês. E eu estou avisando vocês mais uma vez, para que vocês não me façam passar vergonha aqui, para que vocês separem o dinheiro. Por quê? Porque quando nós contrastamos a igreja de Corinto, que era uma igreja rica e com abundância, com a igreja da Macedônia, principalmente a igreja de Filipos, que era uma igreja pobre, o apóstolo Paulo fala: essa igreja contribuiu com aquilo que tinha e com aquilo que não tinha. Então vamos ver o que vocês, prósperos, vão fazer com os recursos que têm. E ele resume nesse ponto: Deus ama quem dá com alegria. Você consegue entender o peso disso? Há um amor de Deus, há uma satisfação do coração de Deus, direcionada para aquelas pessoas que contribuem, que ofertam com alegria. E se nós queremos ser alvos desse amor de Deus, dessa satisfação de Deus, dessa alegria de Deus por nós, eu acho que é importante nós entendermos, primeiramente, e é o meu ponto 1, o que significa ser alguém que dá com alegria. O que é ser alguém que oferta com alegria? Bom, o texto diz o que é ser alguém que dá com alegria. Vamos primeiro para o ponto do que não é ser alguém que dá com alegria. Primeiro, não ser alguém que dá com alegria é alguém que não oferta com tristeza. O que é ofertar com tristeza? É quando o ato de ofertar, ele te traz um aperto no peito, uma dor. Spurgeon vai falar sobre isso, ele diz assim: o que é alguém que oferta com tristeza? O que é aquilo que Deus não se agrada? É aquela pessoa que dá o menos possível, conta cada centavo e considera cada centavo tão valioso como se uma gota de sangue caísse no gasofilácio. E daí Spurgeon responde: nós devemos dar com despreocupação, espontaneidade, liberdade e prazer. Isso é dar com alegria. Ou seja, quando no ato de ofertar o seu coração pesa, o seu coração se dói, nesse ato você não está fazendo com alegria. Isso é meio óbvio, mas tem duas formas de nós sentirmos essa dor. Porque você já ouviu várias vezes nós falarmos que o ofertar às vezes é um ato de sacrifício, é um ato que dói, porque às vezes nós damos aquilo que vai nos faltar. Então o ato de ofertar é um ato sacrificial, ele deve nos doer até certa medida. O ponto é, há uma dor que permanece latejando no nosso coração. Quando nós entregamos aquela oferta, ou vamos entregar, e tu diz assim: eu não quero fazer isso, eu não posso fazer isso, vai me faltar, eu entrego aquela oferta, eu passo a semana toda pensando: que desgraça, eu não devia estar dando aquilo, olha o jeito que está a minha família, eu fui pressionado, a igreja me instigou, o pastor me enganou, eu sabia que eu não devia ter feito aquilo, e agora como é que ficam as necessidades? Isso é dar com tristeza. Outra coisa é tu dizer assim: vai me doer essa oferta, mas eu confio em Jesus. Em Jesus eu encontro alegria porque Ele vai me sustentar. Ele não vai talvez devolver a mesma medida que eu dei, talvez devolva, mas Ele não vai me dar a mesma coisa que eu dei, Ele não vai fazer eu ficar milionário de noite para o dia, Ele não vai me fazer encontrar um bilhete premiado da loteria,
não é isso que eu estou falando, mas eu creio que Jesus vai sustentar as minhas necessidades. E a dor que eu estou passando agora vai ser por um bom propósito, que é a glória de Jesus. Você entende a diferença? Há uma dor, a dor de estar sacrificando alguma coisa, mas aquela dor que é sobreposta por uma alegria por estar servindo a Cristo. E a outra é a dor que permanece. Ela não encontra alegria em Jesus. Ela não é motivada por fé. Ela é motivada por constrangimento. Ela é motivada porque a esposa está vendo. Ela é motivada porque a igreja está vendo. Ela é motivada porque ela teme ser cobrada. Ela é motivada porque ela quer prosperar e ela quer cobrar isso de Deus em algum momento. Ela é motivada por várias coisas, mas não é pelo motivo correto. Ela não é gerada por alegria. Ela não é suplantada por alegria, mas ela é até o fim levada em tristeza. Ela é melancólica, ela é desoladora, é uma oferta desagradável. Porque a aflição de ofertar, mas crer em Jesus é uma aflição que gera alegria. E essa aflição, ela só permanece. Vai em frente. E quando nós contrastamos com a igreja da Macedônia, que é essa igreja que o apóstolo Paulo estava usando como exemplo para a igreja de Corinto, você vê que eles são um exemplo de gente que oferta com alegria. Em 2 Coríntios também, em capítulo 8, no versículo 2, ele fala o seguinte, sobre a igreja da Macedônia: porque no meio de muita prova de tribulação, essa igreja manifestou abundância de alegria, e a profunda pobreza deles, ou seja, eles não tinham dinheiro, transbordou em grande riqueza de generosidade. O reflexo da pobreza daquela igreja financeira foi refletir em generosidade. É quase uma coisa que até muitas igrejas dizem para tu não fazer hoje, né? Muitos dizem, o pobre que não oferte, porque ele é pobre. Aquele que tem recurso oferte. Mas biblicamente não é esse o ponto. Até porque Jesus não rejeita a moeda da viúva pobre. Ele valoriza ela como intenção de um coração que está doando tudo o que tem. Mas Jesus não pega aquela moeda e entrega para ela e diz, leva minha filha, vai comprar o que comer. Jesus fica com a moeda. Porque o ponto principal é que se um coração é generoso, espera em Deus e é alegre no Senhor, isso é um ato de fé, de uma fé genuína, que Deus se agrada. E esse é o contraste. Quero pensar uma coisa com você. Daí você vai ver em que nível está a sua oferta. Eu gosto de comer McDonald's. Não sei se você gosta. Eu gosto. Então, quando tem uma oportunidade de ir comer um McDonald's, gera alegria no meu coração. Eu vou lá. Se eu puder, eu já peço um combo para não precisar voltar, para não precisar esperar na fila. Eu peço um combo com vários hambúrgueres, um hambúrguer pequenininho, porque daí eu posso ir comendo e desfrutando um de cada vez. Eu posso ficar um bom tempo comendo aquele hambúrguer. O meu coração está saciado de alegria. Aquela expectativa de poder participar daquele bom McDonald's, ele traz um prazer no meu coração. Quando eu vou assistir um filme, é a mesma coisa. Esse filme é bom, né? Eu ligo o filme e quando eu vejo ele acaba. Eu penso, já acabou? Não tenho 2 e 3 para continuar, não tenho uma trilogia, porque o filme é bom. Coisas boas nós queremos que permaneça. Mas, pelo contrário, quando tem alguma despedida de alguém que a gente ama, que vai para outro estado, outra cidade, dói. Quando tem a morte de algum ente querido, alguma pessoa que nós amamos, dói. É uma coisa que nós queremos que passe logo. É uma coisa que nós queremos que seja logo encerrada. É uma coisa que nós queremos que não se fale mais. É um assunto que nós queremos que seja enterrado. Essa é a mesma postura que nós devemos olhar com o nosso coração em relação às nossas ofertas. É um assunto que nós queremos que continue sendo falado? É um assunto que nós queremos que seja trazido? É algo que nós queremos que continue sendo instigado? Ou é algo que nós queremos que seja prontamente, quão logo, encerrado? Há alegria em nosso coração, há interesse, há inclinação, há desejo de que seja falado sobre isso? Eu vejo o ato de ofertar como uma oportunidade que Deus está me dando? Eu vejo o ato de ofertar como uma honra que Deus está me concedendo? Ou eu vejo como algo que tem que passar logo? Porque eu não quero mais falar sobre isso. Está aqui o que é de Deus aqui, não quero mais falar sobre isso. Está aqui, pega a tua parte aí, ó, não quero mais falar sobre isso. É assim que nós tratamos as nossas ofertas? É assim que nós tratamos a honra que Deus nos dá sobre isso? Qual é o teu sentimento
quando nós falamos a respeito de contribuição, quando nós falamos a respeito de oferta. Ah, mas eu quero ajudar o pobre. Agora não é o momento de falarmos sobre isso, agora é o momento de falar sobre oferta. Porque normalmente quem fala sobre ajudar pobre, em vez de ofertar, não ajuda o pobre, também não oferta. Então, vamos falar sobre oferta aqui. Segundo ponto, ele fala assim, não com tristeza ou por necessidade. O que é ofertar por necessidade? É ofertar por coerção. Muitas pessoas aqui vieram de igrejas que tinham atitudes de coerção para os crentes. Eu também vim. Meio que nos obrigavam a ofertar. Meio que diziam para nós que maldições viriam sobre nós se nós não ofertássemos. Meio que diziam que nós não prosperaríamos se não ofertássemos. E isso até que é verdade. Mas nos obrigavam a ofertar. Nos pressionavam a ofertar. Pesavam a mão do cajado sobre nós para que ofertássemos. E assim nós ofertávamos. Nós éramos movidos por coerção. E agora nós chegamos aqui, e isso não acontece mais. Lá, quando você era obrigado a ofertar e você ofertava, e era movido por coerção, você estava sendo tratado como um escravo. Porque o escravo, se você perguntar para o escravo se ele quer estar naquela situação, ele não quer estar lá. Mas por medo do chicote, por medo da punição, ele faz o que é mandado fazer. Porque ele não tem vontade própria. Ele é obrigado a fazer aquilo que mandaram. Quando você era coagido, quando alguns de nós éramos coagidos a ofertar, nós estávamos vivendo como escravos. Mas agora você não é mais escravo. Pelo menos eu creio que não, né? A gente não te obriga a ofertar aqui. A gente não diz que a tua família até a terceira geração será afetada se você não ofertar. Mas daí você se coloca como escravo. Você se faz escravo. E por que eu digo isso? Porque você só é generoso, você só contribui, você só toma as necessidades da igreja para si, quando nós viemos aqui trazer algum caso triste. Quando nós viemos dizer que as portas da igreja vão fechar. Quando nós viemos dizer aqui que a gente não vai pagar o aluguel, a gente vai fechar as portas. Quando nós viemos dizer aqui que as contas não se suportam mais e que a gente não vai mais ter como aguentar para o próximo mês. Daí quando vem essa situação, quando vem essa dificuldade, quando vem essa tristeza, daí você oferta. Ou seja, você se fez escravo. Você quer se coagir. Você quer se colocar na situação de que é coagido. Você quer sentir o discurso da tristeza, o discurso da pressão. Você é movido à pressão. Você não é pronto para se dispor. Você não tem uma disposição da tua parte de ofertar, de participar. É a mesma coisa quando às vezes nós estamos no grupo da igreja, ali precisamos de alguma coisa e pedimos, irmãos, quem pode ajudar com tal coisa? E logo depois vem uma mensagem dos irmãos e diz assim, encerramos, não precisamos mais, essa situação está resolvida. Qual é o teu sentimento? O teu sentimento é, eu perdi uma oportunidade? Ou tu diz, finalmente isso acabou, posso olhar a mensagem agora, posso marcar como visto, porque tu não quer ser marcado com aquilo, tu não quer fazer parte daquilo. Qual é o teu sentimento em relação a isso? Você quer participar dessa honra? Ou você só vai fazer isso quando o teu nome for chamado e dizer, fulano, eu preciso que você oferte. Aí você é movido por coação. Aí você gosta de ser coagido. Aí você gosta de chicote nas suas costas. Aí você tem mentalidade de escravo. Como você se relaciona com isso? A Bíblia e a palavra de Deus, ela nem te chama a ofertar aquilo que você não tem. A Bíblia te chama a ofertar de forma proporcional. E os cristãos, eles deviam se alegrar, porque Deus nos chama para ofertar de forma proporcional. Nós temos o dízimo no Antigo Testamento, que é o parâmetro, mas ele não morreu a ideia de proporção no Novo Testamento também. Porque o próprio apóstolo Paulo vai falar que a igreja de Jesus deve recolher o dinheiro conforme a sua prosperidade. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Ele diz, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade. Conforme aquilo que você recebe. Isso não parece uma proporção parecida com o dízimo? Claro que é.
Ou seja, no Novo Testamento a gente também trata você ofertar com a proporção que você ganha. Quem ganha mais, oferta mais. Quem ganha menos, oferta menos. É verdade, mas tem um ponto. Tem um ponto. Não é só a proporção bruta de 10%. Entenda, nós estamos vivendo no Novo Testamento. 10% é a nossa base. Já falou isso várias vezes sobre isso. Se a nova aliança é superior à antiga aliança, 10% é uma base para nós. 10% de nossas ofertas é o princípio, não é o fim. Só que muitos de nós tratam isso como o fim. Para muitas coisas nós tratamos o Novo Testamento como mais que abundante. Mas essa para oferta não é mais do que 10,0%. Isso é o que Deus quer, isso que eu estou dando e parou por aí. Mas nós somos chamados a uma relação diferente com o Senhor. Nós somos chamados a uma relação de proporção, mas a uma relação generosa. E apóstolo Paulo vê muito bem o exemplo dos macedônios, que deram do que tem e daquilo que não tem. Quer dizer que você vai fazer sempre isso? Não. Mas é impossível que vez que outra, um evento na tua vida, tu não oferte mais do que os 10%. Porque Deus te moveu, porque Deus te inclinou, porque você recebeu um dinheiro a mais. E você diz assim, eu quero contribuir com a obra de Deus. Isso está intimamente ligado com a alegria que você tem com a oferta. Eu quero participar da obra de Deus. Aí você oferta mais. Como está seu coração em relação a isso? Eu quero perguntar para você, a sua vida, está um aperto financeiro, não está? Essa pergunta não precisa nem ser profeta para saber. Está todo mundo apertado. Estamos no Brasil, a vida está uma dificuldade, a gente ganha pouco, as contas não pagam, é difícil, né? A culpa é do Lula. Ele que nos ferrou, é verdade. Mas me diz uma coisa, você acha que nos anos 80, na época da hiperinflação, você acha que esse tipo de sermão não precisa ser falado à igreja? E tu acha que a igreja não se movia e não respondia de forma generosa? Você acha que nos anos 80 de hiperinflação, nos anos 40 de guerra, tu acha que não haviam pessoas generosas, e mesmo pessoas em aperto financeiro que não ofertavam de forma generosa? Tu acha que a igreja parou naquele período? Não, a igreja continua avançando. Você diz que estamos em tempos difíceis, e eu acredito que estamos, mas eu digo para ti que houveram tempos piores. Houveram tempos que a igreja era perseguida. Houveram tempos que os cristãos tinham que ficar escondidos. E você acha que eles não ofertavam? Você acha que eles não participavam? Haviam épocas que o peso do Estado era ainda maior do que nós estamos vivendo hoje contra os cristãos. E eu acredito que infelizmente a gente está caminhando para tempos difíceis. Mas a igreja ainda assim era generosa. Porque o povo de Deus, ele é chamado para ser generoso e contribuir com aquilo que Deus está dando em tempos bons e em tempos ruins. Nós devemos saber o seguinte, que as dificuldades que o Estado causa para nós não nos eximem do fato de que nós temos que ser generosos com a obra de Deus de forma proporcional àquilo que recebemos. Mas o que eu recebo é ruim, é difícil, mal dá para pagar as contas, é verdade, é com isso que Deus conta. Com os 5 pães e 2 peixinhos que você tem a oferecer. A pergunta que eu faço para ti é: o que você tem cortado da sua vida quando as contas apertam? É a oferta a primeira coisa que é cortada? Porque a oferta não te escreve no SPC, a oferta não te escreve no Serasa. A oferta não protesta boleto. A oferta não entra com ação judicial contra ti, mas tem um juiz maior. Como é que está isso? Qual é a primeira despesa que você coloca para trás, você deixa para mais tarde, ou você corta de vez quando o cinto aperta? É a oferta? Ou é o jantar especial em família? Porque afinal eu tenho que estar com a minha família, né? Eu não sei, eu achei que você tinha as 2 responsabilidades. Qual é a primeira coisa que é cortada? É a oferta ou é o streaming? Porque alguns aqui estão assinando bastante streaming aqui. Tem Netflix, tem Prime Video, tem Brasil Paralelo, tem Adem Plus, tem bastante coisa, né? Qual é a primeira coisa que é cortada quando as contas apertam? É a oferta ou é o Netflix? O que você corta primeiro? Cortou o Prime da Amazon para pagar frete para receber as encomendas? Ou não, mas é que aquilo ali é muito barato. É estranho, né, que os R$16,90 não vão para a oferta. A oferta é 0. É engraçado que a oferta é aquilo que eu me propus ou nada, né? Menos do que o proporcional já estava errado, mas a oferta em geral é tudo ou nada.
Eu me propus a ofertar R$500. Eu não vou conseguir. Está errado. Mas não vou ofertar nada então. Mas que droga, não dá para ser 498? É tudo ou é nada? Isso expõe uma grave relação de fugirmos do amor de Deus que se dá com aquele que oferta com alegria. Você deixa de receber o amor de Deus neste ponto, porque Deus ama aqueles que ofertam com alegria. Segundo ponto, que agora eu vou para o ponto 2, tá? Calma. Te acalma, crente. Que o ponto 1 era maior. Vamos para o ponto 2. Por que Deus ama ao que dá com alegria? Por que motivo Deus se satisfaz com aquela pessoa que oferta de forma alegre? Bom, primeiramente, esse texto aqui que o apóstolo Paulo está falando é dirigido aos crentes, aos cristãos. Você que ama Cristo, você que ama Jesus, pratique esse texto direcionado. Spurgeon vai comentar sobre esse texto, ele fala o motivo pelo qual Deus ama pessoas que dão de forma alegre. Deus tem uma complacência especial pelos seres a quem, por sua graça, ensinou a serem pessoas que contribuem com alegria. O que isso quer dizer? Em parte quer dizer que tudo que Deus faz por nós, tudo que Deus faz na natureza, tudo que Deus faz na criação, ele reflete o caráter abundante de Deus, que vem de uma forma ou de outra em nosso favor. Se você olhar toda a criação de Deus, e nós já falamos sobre isso algumas vezes, a criação de Deus, ela é abundante. Eu tenho alguns exemplos para você aqui. Por exemplo, o sol, quando ele brilha, ele não é econômico, ele não restringe a sua luz, ele entrega completamente aquilo que ele tem. O sol não retém. A lua, que não detém luz própria, ela recebe essa luz do sol, ela também não retém em si mesmo, mas ela brilha totalmente. As estrelas possuem um brilho próprio, que Deus deu a cada uma delas, e as iluminam sem reter. E quando nós viemos para aqui, para mais perto de nós, as árvores que Deus criou, quando elas crescem, elas dão frutos, elas dão sombra, elas são repouso para pássaro. Ou seja, tudo que Deus faz, toda a natureza que Deus criou, ela dá em abundância. Ela oferece da multiforme forma que Deus criou elas para servir. Esses seres criados por Deus, que são sem racionalidade, que não raciocinam como nós, eles são usados por Deus de forma abundante. Eles entregam tudo o que têm. Eles entregam até após morrerem, como árvores que servem como lenha. Servem em tudo, dão de forma abundante, dão tudo o que têm. Não retém nada, porque se retivesse, nós sofreríamos com a retenção deles. Mas Deus criou de forma abundante, porque elas também refletem o caráter de Deus. Deus é alguém que distribui de forma generosa. Deus criou tudo para entregar de forma generosa, para doar uns aos outros de forma generosa. E você vê esse princípio na própria igreja de Deus, nos servos de Deus, no povo de Deus, na forma que eles devem viver a vida, no dia a dia, no compartilhar do evangelho, no compartilhar do pão, no servir uns aos outros, de servir ao mundo. Os crentes são chamados para se entregar de forma abundante. Por isso que Deus ama quem dá com alegria, porque isso reflete o próprio caráter de Deus. Deus é um Deus generoso, Deus é um Deus doador. Deus pega aquilo que a palavra de Deus chama de raiz de todos os males, que é o amor ao dinheiro, ele muda isso. Você não vai amar o dinheiro, você vai se alegrar em Deus, e Deus vai amar aquele que oferta. Quando você ama o dinheiro, você recebe a raiz de todos os males. Não, você vai se alegrar em Deus, amando a Deus, e Ele vai amar você. A relação é diferente. Ou seja, há um grande problema em nós, quando há um pesar em nosso coração em relação à generosidade. Há um problema em nós quando nós podemos nos definir como avarentos. E se você faz uma análise de você mesmo, e se você se identifica como um avarento, e esse avarento é chamado talvez de econômico, esse avarento é chamado talvez de organizado financeiramente, esse avarento talvez é chamado de poupador, esse avarento desagrada a Deus.
Porque Deus vai botar a mão uma hora e arrancar aquilo que não te pertence. Você, quando não é generoso, você está pervertendo a criação de Deus. O próprio Spurgeon também fala que um homem que é avarento, ele é como uma pedra de cascalho numa engrenagem de uma máquina. Ele atrapalha, ele quebra, ele rompe o processo. Porque você é o único que está deslocado do resto da criação. A coroa da criação, que é o ser humano, que somos nós, quando nós não somos generosos, nós saímos da engrenagem da criação de Deus. Eu citei num pequeno momento que Deus não prospera aquele que não é generoso. Deus às vezes prospera aquele que não é generoso. Mas normalmente Deus prospera aquele que não é generoso para sua própria condenação. Nem todo generoso, ele ficará rico. Nem todo generoso será super próspero. Mas fato é que se Deus prospera alguém com satisfação, quando Deus tem satisfação em prosperar alguém, é a pessoa generosa. Você entendeu? Quando Deus efetivamente prospera alguém com alegria, não para a própria condenação, mas para a bênção dessa pessoa, é porque essa pessoa é generosa. E o que não é generoso, ou vai ser próspero para a sua própria condenação, como um porco sendo engordado para o dia da matança, ou porque ele ama o Senhor. Isso é claro. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 a 11, todos nós conhecemos esse versículo. E Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual por meio de nós resultará em orações de gratidão a Deus. Algum desavisado vai dizer assim, não, mas isso não quer dizer que Deus vai me prosperar. Engraçado, né? Vocês serão enriquecidos em tudo, menos financeiramente. É em tudo, menos nessa parte. Tá? Só para deixar claro aqui, não vamos nos associar à teologia da prosperidade, também não dá, né? É em tudo, menos financeiramente, tá bom? Não, pelo contrário, Deus prospera aqueles que são generosos. E tem um propósito maior ainda, Ele não te prospera só para você. Deus dá semente ao que semeia, diz o texto. Ou seja, você prosperará para ser ainda mais generoso. Se você está pensando em prosperar só para você, porque você tem muitas viagens para fazer, você tem muitos lugares para conhecer, você tem muitos restaurantes para comer, nós temos um problema aí. Eu acho que você está no caminho do porco para engorda. Calma aí. Não tem problema você viajar, não tem problema ir num bom restaurante, mas o alvo final da sua prosperidade não é essa. Porque se você retém tudo que tem, Deus não dá sementes para aqueles que retêm, Deus dá semente ao que semeia. Não há sentido você ser um agricultor que não semeia novamente. Há sentido você ser um agricultor se você continua semeando e continua produzindo fruto. Deus pode te prosperar, mas não é para você guardar em si mesmo. Agora você quer que Deus te prospere? Você quer que Deus te dê recurso? Você quer que Deus aumente sua sementeira? Então tenha alegria em ser generoso. Se o seu coração não está alegre em ser generoso, você precisa de voltar para Jesus, pedir ajuda para vencer o pecado, porque isso é pecado, porque isso é avareza. E você lembra, né? A Bíblia fala, os avarentos não herdarão o reino de Deus. Está naquela lista de excluídos. Olha quão perigoso é sermos avarentos. Dinheiro é um território santo também, se nós voltarmos ele para Deus. A forma como nós administramos os recursos de Deus é algo muito perigoso, se nós administrarmos de forma avarenta. Nós entramos na lista dos excluídos do reino. Agora eu pergunto para você. Você tem sido alguém que tem semeado? Você tem sido alguém que tem recebido de Deus? Talvez você está prosperando, você está recebendo mais, você tem dado mais também? Você tem contribuído mais? Como estamos no aspecto de ofertas, você tem ofertado mais? Você está numa situação financeira um pouco mais equilibrada, eu sei que é difícil, mas tem alguns aqui que Deus está dando recurso,
Você tem expectativa de talvez aumentar um pouco mais o quanto você oferta? Talvez dobrar a sua oferta? Você tem esse propósito, tem esse objetivo? Já passou pelo seu coração e é uma ideia que alegra o teu coração? Você já pensou talvez na primeira parcela do teu 13º você ofertar? Já passou pelo teu coração isso? Como é que está isso? Já passou pelo teu coração talvez um pedaço daquele dinheiro que eu não esperava? É aquela rescisão, é aquele benefício que eu não esperava, é aquela causa na justiça, eu vou ofertar mais. Eu não vou ficar só em 10%, eu vou ofertar 30%. Já passou pelo teu coração isso? Ou aquele dinheiro já está bem reservado com um propósito bem escuso e bem meu? É meu. Se receber os 10%, fica feliz. Deus dá semente àquele que semeia. Amém? Por fim, passado tudo isso, eu quero lembrar você o seguinte: o Senhor é o mais alegre de todos os doadores. Ele, o Senhor, é o doador perfeito. Se você vê dificuldade, você não consegue entender por que temos que ser generosos, eu te chamo a olhar para o Senhor. Eu te chamo a olhar para Cristo. Eu te chamo a olhar para a pessoa de Deus. Você só está aqui alcançado e remido pelo sangue de Jesus, porque Deus foi generoso em entregar o Filho dele ao teu favor. Deus nos chama para ser generosos, né? Deus nos chama para ofertar, Deus nos chama para dar em abundância. Mas Deus é tão generoso, que às vezes Ele pega esse chamado que Ele está dando para nós, Ele toma para Ele mesmo. Quando Abraão estava subindo a montanha para levar Isaac para ser sacrificado, e quando ele chega no topo da montanha, e ele vai entregar Isaac para ser sacrificado ali, Deus intervém e diz: não faça isso, Abraão, não mate seu filho. E tempos depois, Deus vai dizer: porque eu vou dar o meu. Não gasta o que é teu, eu vou dar o meu. E Deus vem e dá o próprio filho dele. Ele não tomou o filho de Abraão, mas Ele deu o próprio filho dele em nosso favor. Deus olha para nós e nos chama a ser generosos, mas não sem nos dar o exemplo. Não sem nos mostrar qual é a medida que Ele realmente defende. Não sem mostrar qual é a medida que Ele realmente espera de nós. Deus quer nos tornar generosos porque Ele se satisfaz sendo generoso em nosso favor. Igreja, Deus está te chamando para ser generoso hoje. Deus está te chamando para ser abundante com as suas ofertas hoje. Hoje é dia 19. Hoje quem é assalariado já recebeu o seu salário. Hoje provavelmente alguém já gastou boa parte do seu rendimento. Mas Deus está te chamando ainda assim, neste culto, neste domingo, a ser generoso e ser abundante. Deus está te chamando neste domingo. Este é o seu momento. Esta é a sua oportunidade de ser generoso. Não ser movido pela pressão, não ser movido só pela necessidade, não ser movido só pela pressão da necessidade, mas ser movido porque você ama a Deus, você quer encontrar alegria em Jesus, e você é movido pela fé de que eu sendo generoso, eu me alegrando em Deus, Deus encherá meu coração também. Não só me encherá de víveres, não só me encherá de benefícios, não só me encherá de recursos, mas também me encherá de alegria, porque no final a alegria também vem de Deus. Ele também é generoso até nisso. Nós ofertamos por fé, esperando em alegria, confiando em Deus, que Ele nos sustentará hoje no dia de amanhã. É por esse outro motivo que nós estamos aqui reunidos hoje num dia de temporal, porque nós sabemos que Deus nos sustentará. Nós sabemos que passe o que passar, Ele continuará nos mantendo. Ele nos manterá em tempos de bonança, em tempos de aperto, mas nós estaremos lá, e é esse que tem que ser o seu desejo. Eu estarei lá sendo generoso e suprindo a obra de Deus, porque eu fui alcançado por Jesus, e eu quero que mais pessoas sejam alcançadas também. Porque esse amor do Senhor, que veio ao meu favor e se sacrificou por mim, eu preciso que outros conheçam também. Amém? Amém? Quero que você fique de pé. Há muito tempo atrás, quando nós pregamos esse sermão aqui na Vintage, a gente tirou a oferta antes do sermão, porque a gente não queria que o povo de Deus ele fosse movido pelo sermão a ofertar. Mas passados tempos depois,
A bem verdade é que a melhor resposta que nós possamos dar a Deus num sermão que fala sobre contribuição e generosidade é generosidade. Então eu não tenho como desassociar que a resposta que a igreja dá num sermão que fala sobre generosidade é contribuição. E você recebe isso como você quiser. Mas fato é que, se Deus te chama todo domingo para ser generoso, ofertar, ser abundante e ser sacrificial, esse é o dia que Deus está te chamando mais ainda. Amém? Hoje quando nós orarmos agora, você vai orar ao Senhor, pedindo para que Deus esquadrinhe teu coração, e Ele revele aqueles ídolos do seu coração, que tem segurado tua generosidade. Seja desde falta de fé, até despesas desnecessárias, ou se não desnecessárias, menos necessárias que ser generoso. Como ele vai orar, sustentar a obra de Deus. A gente começa do começo. Talvez o teu amor pela obra de Deus aqui seja esfriado, e tua esperança que Jesus é aquele que transforma o mundo tem esfriado também. Mas eu te lembro uma coisa, nós estamos falando de tanta coisa, nós estamos em ano eleitoral, e nós sempre batemos a mesma tecla: no final, quem transforma esse país é Cristo, quem salva é Cristo, e quem vai fazer do Brasil um país melhor que é Cristo. Por isso que na relação que você tem com Jesus em relação ao seu dinheiro, é bem diferente com o liberalismo econômico. Para Jesus é tudo, e para sustentar a igreja de Deus também, porque a igreja é dele. E no momento que nós termos a mesma noção de que a igreja é de Deus, e ela é santa, e ela pertence a Cristo, e Ele pastoreia a igreja, e Ele estima, e cuida, e protege a noiva de Cristo, que é a igreja, nós teremos uma visão muito mais positiva e muito mais abundante sobre ofertas. Nós vamos orar sobre isso também aqui, amém? Depois nós vamos cantar, e depois nós vamos daí chamar para a oferta, amém? Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, ó Deus, que assunto espinhoso e difícil de falarmos, Senhor, numa geração que tem tantos interesses, tantas necessidades, e tem dificuldade para ver a necessidade do avanço do reino com bens materiais. Quão difícil vivemos, Senhor, num tempo que nós não damos valor para coisas que estão diante de nossos olhos, Senhor. Nós não respondemos com aquilo que temos, mas nós esperamos por terceiros, esperamos por outras coisas, e esperamos por intervenções do alto, mas o Senhor botou recursos em nós, botou condições para nós. Ó Deus, tem misericórdia da Tua igreja hoje, e quebra, Senhor, os nossos corações duros, que resistem à generosidade, que resistem, Senhor, a encontrar alegria em contribuir, alegria em ofertar, alegria, Senhor, em participar da honra que é sustentar a obra de Deus. Misericórdia de nós, Jesus. Ouve o Teu filho, Senhor, a Tua filha, que pede recurso, que pede para que o Senhor prospere, que pede para que o Senhor dê condições, sacie as suas necessidades, dá condições ao Teu filho que pede recursos para ofertar mais, para contribuir mais, para poder participar mais, ó Deus. Abençoa a Tua igreja, Deus. Abençoa a Tua igreja, Senhor Jesus. Prospera os Teus filhos. Amplia, Senhor, a sementeira. Dá ainda mais sementes, ó Deus. E dá um coração cada vez mais disposto a semear. E que esses Teus filhos possam colher os frutos dessa obra, desse sacrifício e dessa entrega, para a glória do